Saul, predecessor de Davi. Origens de Saul. Em Gabaão moravam o pai de Gabaão, Jeiel, cuja mulher chamava-se Maaca, e os filhos, Abdon, o primogênito, Sur, Cis, Baal, Nadab, Geder, Aió, Zacarias, Macelot. Macelot gerou Samael. Mas eles, ao contrário de seus irmãos, moravam em Jerusalém com seus irmãos. Gerou Cis, Cis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Melquizor, Abinadab, Isbaal. Filho de Jonatas, Meribal. Meribal gerou Maicas. Filhos de Maicas, Fitom, Meleque, Taraá. Ais gerou Gera, Gera gerou Almata, Aismot e Zambri, Zambri gerou Moza. Moza gerou Banaá. Rafaías, seu filho, Elasa, seu filho, Essal, seu filho. Essal teve 6 filhos, cujos nomes são Esricão, seu primogênito, Ismael, Sarias, Abdias, Anã. Esses são os filhos de Essal. Batalha de Jeboé, morte de Saul. Os filisteus travaram uma batalha contra Israel. Os homens de Israel fugiram diante deles e tombaram, feridos mortalmente, na montanha de Jeboé. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Melquizor, filhos de Saul. O peso do combate recaiu então sobre Saul. Os arqueiros o descobriram e ele foi ferido pelos arqueiros. Então disse Saul a seu escudeiro: tira tua espada e traspassa-me, para não acontecer que esses incircuncisos zombem de mim. Mas seu escudeiro recusou-se, pois estava com muito medo. Então Saul pegou sua espada e lançou-se sobre ela. Vendo que Saul estava morto, o escudeiro lançou-se também sobre sua espada e morreu. Assim morreram juntos Saul, seus 3 filhos e toda a sua casa. Todos os homens de Israel que estavam no vale, ao verem que os homens de Israel fugiam e que Saul e seus filhos tinham morrido, abandonaram suas cidades e fugiram. Vieram os filisteus e lá se estabeleceram. No dia seguinte, os filisteus vindos para espoliar os mortos encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Jeboé. Eles o despojaram, levaram sua cabeça e suas armas e as fizeram conduzir por toda a terra filisteia, para anunciar a boa nova a seus ídolos e a seu povo. Colocaram suas armas na casa de seu Deus e pregaram seu crânio no templo de Dagom. Quando todos os habitantes de Jabes de Galaad souberam o que os filisteus tinham feito com Saul, todos os guerreiros se puseram a caminho. Retiraram os corpos de Saul e de seus filhos, levaram-nos para Jabes, sepultaram seus ossos debaixo do terebinto de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul pereceu por se ter mostrado infiel para com Deus, não seguirá a palavra de Deus e, além disso, interrogará e consultará uma necromante. Não consultou a Deus que o fez perecer e transferiu a realeza a Davi, filho de Jessé. Segunda. Davi, fundador do culto do templo. A realeza de Davi. Unção de Davi como rei de Israel. Então todo o Israel se reuniu em torno de Davi, em Hebrom, e disse-lhe: vê, somos de teus ossos e de tua carne. Já antigamente, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e retornavas com Israel, e Deus teu Deus te disse: és tu que apacentarás Israel, meu povo, e és tu que serás o chefe de meu povo, Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois, para junto do rei em Hebrom. Davi concluiu um pacto com eles em Hebrom, na presença de Deus, e eles ungiram Davi como rei de Israel, segundo a palavra de Deus, transmitida por Samuel. Tomada de Jerusalém. Davi, com todo o Israel, avançou sobre Jerusalém, isto é, Jebus. Os moradores da região eram os jebuseus. Os habitantes de Jebus disseram a Davi: tu não entrarás aqui. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião, é a cidade de Davi. E disse Davi: quem for o primeiro a ferir um jebuseu será chefe e príncipe. Joabe, filho de Sarvia, foi o primeiro a subir e tornou-se chefe. Davi estabeleceu-se na fortaleza, que por isso foi chamada de cidade de Davi. Depois restaurou os contornos da cidade, tanto o melo como as muralhas, e foi Joabe quem restaurou o resto da cidade. Davi tornava-se cada vez maior e Deus dos exércitos estava com ele. Os valentes de Davi. Eis os chefes dos valentes de Davi, que se tornaram poderosos com ele no seu reinado e que, com todo o Israel, o tinham constituído rei, segundo a palavra de Deus a respeito de Israel. Eis a lista dos valentes de Davi: Gesbaão, filho de Acamon, chefe dos 3, foi ele quem brandiu sua lança sobre 300 vítimas de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, que era um dos 3 valentes.
Estava com Davi em Afisdumim quando os filisteus se reuniram lá para o combate. Havia lá um campo todo plantado de cevada, o exército fugiu diante dos filisteus, mas eles se postaram no meio do campo, defenderam-no e abateram os filisteus. Deus efetuou lá uma grande vitória. 3 dentre os 30 desceram para perto de Davi, até o rochedo próximo à gruta de Odolão, enquanto um batalhão dos filisteus estava acampado no vale dos Rafaim. Davi estava então na fortaleza e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi exprimiu este desejo: quem me dera beber da água do poço situado junto à porta de Belém. Os 3, abrindo passagem através do acampamento filisteu, tiraram água do poço situado junto à porta de Belém, levaram-na e ofereceram-na a Davi, mas este não a quis beber e derramou-a em libação a Deus, dizendo: Deus me livre de fazer isso. Acaso beberei o sangue destes homens que arriscaram suas vidas? Pois foi com risco de vida que eles a trouxeram. E não quis mesmo beber. Eis o que fizeram esses 3 valentes. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 30. Foi ele que brandiu sua lança sobre 300 vítimas e conquistou um nome entre os 30. Foi mais ilustre que os 30 e tornou-se seu capitão, mas não foi incluído entre os 3. Banaias, filho de Joiada, guerreiro de muitas façanhas, natural de Cabseel, abateu os 2 heróis de Moabe. Foi ele que, num dia de neve, desceu e matou o leão na cisterna. Foi ele também que matou o egípcio, um gigante de 5 covados de altura, que tinha nas mãos uma lança semelhante a um cilindro de tear. Desceu contra ele com um bastão, arrebatou a lança da mão do egípcio e matou-o com sua própria lança. Eis o que fez Banaias, filho de Joiada, conquistando um nome entre os 30 valentes. Foi mais ilustre que os 30, mas não foi incluído entre os 3. Davi colocou-o no comando de sua guarda pessoal. Heróis valorosos: Azael, irmão de Joabe, Elcanã, filho de Dodô, de Belém, Samot, o Arorita, Rilas, o Felonita, Ira, filho de Assis, de Tecoa, Abiezer, de Anatot, Sobocai, de Reusa, Liai, de Aol, Maarai, de Netofa, Eled, filho de Baana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabá dos filhos de Benjamim, Banaias, de Faraton, Urai, das torrentes de Gás, Abdiel, de Bearabá, Aismot, de Baurim, Eliaba, de Saalbon Beneazem, de Gezan, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aion, filho de Sacar, de Arar. Elifale, filho de Ur, Efer, de Maquera, Aias, o Felonita, Esru, de Carmel, Naarai, filho de Aibai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agarai, Selec, o Amonita, Naarai, de Gerot, escudeiro de Joab, filho de Sarvia, Ira, de Ditar, Gareb, de Ditar, Urias, o Eteusabed, filho de Oli, Adna, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas e responsável pelos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá, o Matanita, Osias, de Astarot, Sama e Jael, filhos de Otão, de Eroe, Gediel filho de Sanre, e Joás, seu irmão, o Tazaita. Eliel, o Malmita, Jeribai e Josaias, filhos de Elnaim, Gitma, o Moabita, Eliel, Obad e Jaziel, de Soba. Os primeiros seguidores de Davi, eis os que aderiram a Davi em Ciceleg, quando ele ainda se conservava longe de Saul, filho de Cis, eram valentes, lutadores na guerra, que sabiam manejar o arco com a mão direita e com a esquerda, utilizando pedras e flechas. Irmãos de Saul, o Benjaminita, Aezer, o chefe, e Joás, filho de Samá de Gabá, Jaziel e Faleta, filhos de Aismot, Baraca e Geu, de Anatot, Ismaias, de Gabaon, valente do número dos 30 e chefe dos 30, Jeremias, Giesiel, Joanã e Josabed, de Gaderot, Elusai, Jerimot, Baalias, Samérias, Safatias, de Arif, Eucana, Gesias, Azariel, Joezer, Gesbaon, Coreitas, Joela, Zabadias, filhos de Jeroão de Geder. Entre os gaditas houve quem saísse para aderir a Davi no seu refúgio do deserto. Eram heróis valorosos, homens de guerra prontos para combater, que sabiam manejar o escudo e a lança. Tinham o aspecto de leões e, quanto à agilidade, pareciam gazelas nas montanhas. Ezer era seu chefe, Abdias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Masmana, o quarto, Jeremias, o quinto, Itiai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzebed, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Esses eram os filhos de Gad, chefes de batalhão, um correspondia a 100, se fosse pequeno, a 1000, se fosse grande.
Foram eles que passaram o Jordão, no primeiro mês, quando costuma transbordar em todo o seu curso, e que puseram em fuga os habitantes do vale, tanto da margem oriental como da ocidental. Alguns filhos de Benjamim e de Judá vieram também aliar-se a Davi, em seu refúgio. Davi foi ao seu encontro, tomou a palavra e disse-lhes: Se é como amigos que vindes a mim, para me prestar auxílio, estou disposto a unir-me convosco, mas se é para me enganar em proveito dos meus inimigos, enquanto minhas mãos nada fizeram de injusto, que o Deus de nossos pais o veja e faça justiça. O Espírito revestiu então Amasai, chefe dos 30, vai, Davi. A paz esteja contigo, filho de Isaí, paz a ti, paz a quem te auxilia, pois teu auxílio é teu Deus. Davi os acolheu e os colocou entre os chefes de tropa. Alguns manassitas se juntaram a Davi, quando ele ia lutar em companhia dos filisteus contra Saul. Mas não lhes prestaram auxílio, porque, tendo se reunido em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo: ele poderia desertar, passando para o lado de seu senhor, com risco para nossas cabeças. Quando partia para Ciceleg, alguns manassitas se juntaram a ele: Ednos, Josabed, Gidiel, Miguel, Josabed, Eliú, Salate, chefes de milhares de homens de Manassés. Foi um reforço para Davi e sua tropa, pois eram todos heróis valorosos e se tornaram oficiais no exército. Cada dia, com efeito, Davi recebia novos reforços, de tal modo que seu acampamento se tornou gigantesco. Os guerreiros que o constituíram rei, eis o número de guerreiros equipados para a guerra que vieram para junto de Davi, em Hebrom, para transferir-lhe a realeza de Saul, segundo a ordem de Deus, filhos de Judá, armados de escudo e lança, 6.800 guerreiros equipados para a guerra, dos filhos de Simeão, 7.100 soldados valentes na guerra, dos filhos de Levi, 4.600, e Joiada, comandante dos Aaronidas, com 3.700 destes últimos, Sadoc, jovem e valente guerreiro, e 22 oficiais de sua família, dos filhos de Benjamim, 3.000 irmãos de Saul, a maioria dos quais ligados até então ao serviço da casa de Saul, dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, homens ilustres de sua família, da meia tribo de Manassés, 18.000 homens nominalmente designados para irem proclamar Davi rei, dos filhos de Issacar, que sabiam discernir os momentos em que Israel devia agir e a maneira de fazê-lo. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens, de Zabulon, 50.000 homens aptas para o serviço militar, em ordem de combate, com toda sorte de armas, e prontos para se alinhar na batalha de coração resoluto, de Neftali, 1.000 oficiais e com eles 37.000 homens armados de escudo e lança, dos Danitas, 28.600 homens prontos para o combate, de Aser, 40.000 homens prontos para partirem para a guerra em ordem de batalha, da Transjordânia, 120.000 homens de Rubem, de Gad e da meia tribo de Manassés, com toda espécie de armas bélicas. Todos esses homens de guerra, vindos para reforço em boa ordem, dirigiram-se a Hebrom de coração sincero, a fim de proclamar Davi rei sobre todo o Israel. Além disso, todos os demais de Israel eram unânimes em conferir a Davi a realeza. Durante 3 dias ficaram lá, comendo e bebendo em companhia de Davi. Seus irmãos haviam preparado tudo para eles, e mais, das vizinhanças e até de Issacar, Zabulon e Neftali traziam víveres sobre jumentos e camelos, sobre mulas e bois, provisões de farinha, figos e uvas secas, vinho e azeite, bois e ovelhas em abundância, pois havia alegria em Israel. A arca é trazida de Cariate-Arim. Davi reuniu-se em conselho com os oficiais de milhares e de centenas e com todos os comandantes. Disse ele a toda a Assembleia de Israel: se for de vosso agrado e se Deus nosso Deus assim o decidir, enviaremos mensageiros aos outros irmãos nossos de todas as terras de Israel, bem como aos sacerdotes e aos levitas em suas cidades e campos vizinhos, para que eles se juntem a nós. Então reconduziremos para o meio de nós a arca de nosso Deus, não nos ocupamos dela no tempo de Saul. Toda a Assembleia decidiu agir assim, pois era uma proposta que todo o povo julgou justa. Davi reuniu todo o Israel, desde o Senhor do Egito até a entrada de Emat, para trazer de Cariate-Arim a arca de Deus. Em seguida, Davi e todo o Israel subiram a Bala, na direção de Cariate-Arim em Judá, a fim de trazer de lá a arca de Deus que traz o nome de Deus que senta sobre os querubins.
Foi na casa de Abinadab que a arca de Deus foi colocada sobre um carro novo. Uza e Aió conduziam o carro. Davi e todo o Israel dançavam diante de Deus com todas as suas forças, cantando ao som das cítaras, das harpas, dos tambores, címbalos e trombetas. Quando chegavam à eira de Quidom, Uza estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois faziam-na cair. Então a ira de Deus se inflamou contra Uza e o feriu, por ter colocado a mão na arca. Uza morreu lá, diante de Deus. Davi ficou desgostoso porque Deus fulminou Uza, e deu a este lugar o nome de Faresosa, que conserva até hoje. Naquele dia, Davi temeu a Deus e disse: Como poderei levar para a minha casa a arca de Deus? E Davi não conduziu a arca para a sua casa, mas mandou que a levassem para a casa de Obededom de Gate. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obededom. Na sua casa, Deus abençoou a casa de Obededom e tudo o que lhe pertencia. Davi em Jerusalém, seu palácio e seus filhos Hiram, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro, e também pedreiros e carpinteiros, para construir-lhe uma casa. Então Davi teve certeza de que Deus o havia confirmado como rei de Israel e que sua realeza era grandemente exaltada por causa de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi casou-se ainda com outras mulheres e gerou mais filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobab, Natã, Salomão, Gebar, Elisor, Elfalet, Nouga, Náfeg, Jafia, Elisama, Baaliada, Elifalê. Vitória sobre os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi fora ungido rei de todo o Israel, subiram todos para prendê-lo. Sabendo disso, Davi saiu ao encontro deles. Os filisteus chegaram e se espalharam no vale dos Rafaim. Então Davi consultou a Deus: Devo atacar os filisteus? Entregá-los nas minhas mãos? Deus respondeu-lhe: Ataca-os. E eu os entregarei em tuas mãos. Eles subiram a Baal-Farazim e lá Davi os derrotou. E Davi disse: Pela minha mão Deus abriu uma brecha no meio dos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas. É por isso que esse lugar recebeu o nome de Baal-Farazim. No local, eles abandonaram seus deuses, que sejam jogados ao fogo, ordenou Davi. Os filisteus começaram novamente a se espalhar pelo vale. Davi consultou de novo a Deus e Deus lhe respondeu: Não os ataques. Vai para trás deles, a certa distância, contorna-os e cairás sobre eles diante das amoreiras. E quando ouvires um ruído de passos no alto das amoreiras, então darás início à batalha, é sinal de que Deus sai à tua frente para vencer o exército filisteu. Davi fez como Deus lhe ordenara, e desbaratou o exército filisteu desde Gabaon até Guezar. A fama de Davi espalhou-se por todas as regiões e Deus tornou-o temido por todas as nações. A arca na cidade de Davi. Preparativos para a trasladação. Davi construiu para si edifícios na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e ergueu para ela uma tenda. Depois disse: A arca de Deus só pode ser transportada pelos levitas, pois Deus os escolheu para carregarem a arca de Deus e estarem sempre a seu serviço. Então Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para fazer subir a arca de Deus ao lugar que lhe havia preparado. Congregou os filhos de Arão e os filhos de Levi, dos filhos de Caat, Uriel, o oficial, e seus 120 irmãos, dos filhos de Merari, Asaias, o oficial, e seus 220 irmãos, dos filhos de Gerson, Joel, o oficial, e seus 130 irmãos, dos filhos de Elisafã, Semeias, o oficial, e seus 200 irmãos, dos filhos de Hebron, Eliel, o oficial, e seus 80 irmãos, dos filhos de Osiel, Aminadab, o oficial, e seus 112 irmãos. Davi convocou os sacerdotes Sadoc e Abiatar, os levitas Uriel, Asaias, Joel, Semeias, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes das famílias levíticas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, e fazei subir a arca de Deus, Deus de Israel, para o lugar que lhe preparei. Porque não estáveis lá na primeira vez, Deus nos feriu, não nos dirigimos a ele segundo a regra. Os sacerdotes e os levitas se santificaram para fazerem subir a arca de Deus, Deus de Israel, e os levitas transportaram a arca de Deus, tendo os varais sobre os ombros, como o havia prescrito Moisés, segundo a palavra de Deus. Davi ordenou aos chefes dos levitas que dispusessem seus irmãos, os quentores, com todos os instrumentos de acompanhamento, citaras, liras e címbalos, para que pudessem ser ouvidos tocando uma música que enchia de alegria.
Os lavitas nomearam Imã, filho de Joel, Asaf, um de seus irmãos, filho de Baraquias, Etan, filho de Casaias, um dos Meraritas, seus irmãos. Eles tinham consigo seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Jaziel, Semiramot, Jael, Ani, Eliabe, Banaias, Maasias, Matatias, Elifalo, Macenias, Obededom, Jeiel, os porteiros, Imã, Asaf e Etan, os quentores, tocavam com força os címbalos de bronze. Zacarias, Osiel, Semiramot, Jael, Ani, Eliabe, Maasias, Banaias tocavam a lira de nós. Matatias, Elifalo, Macenias, Obededom, Jeiel e Osazias marcavam o ritmo, tocando cítara na oitava inferior. Conenias, chefe dos lavitas encarregados do transporte, orientava o transporte, pois era perito nisso. Baraquias e Eucana exerciam a função de porteiros junto à arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amasai, Zacarias, Banaias e Eliezer tocavam a trombeta diante da arca de Deus. Obededom e Jeias eram porteiros junto à arca. A cerimônia da transladação então Davi, os anciãos de Israel e os chefes de 1000, com grande júbilo, faziam subir da casa de Obededom a arca da aliança de Deus. E enquanto Deus assistia aos lavitas que carregavam a arca da aliança de Deus, foram imolados 7 touros e 7 carneiros. Davi, vestido com um manto de linho fino, dançava dando voltas, como também todos os lavitas que levavam a arca, os quentores e Conenias, oficial encarregado da transladação. Davi trajava também o efode de linho. Todo o Israel fez subir a arca da aliança de Deus, fazendo aclamações, ao som das trombetas, do clarim e dos címbalos, fazendo ressoar liras e citaras. Ao chegar a arca da aliança de Deus à cidade de Davi, a filha de Saul, Micael, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e exultando, em seu coração, ela o desprezou. Introduziram a arca de Deus e a depositaram no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Ofereceram, diante de Deus, holocaustos e sacrifícios de comunhão. Quando Davi acabou de oferecer esses holocaustos e esses sacrifícios de comunhão, abençoou o povo em nome de Deus. Depois mandou distribuir a todos os israelitas, homens e mulheres, um pão, um prato de carne e um bolo de passas. O serviço dos lavitas diante da arca Davi colocou diante da arca de Deus lavitas encarregados do serviço para celebrar, glorificar e louvar a Deus, Deus de Israel, primeiro Asaf, em segundo lugar Zacarias, depois Osiel, Semiramot, Jael, Matatias, Eliabe, Banaias, Obededom e Jeiel. Eles tocavam liras e citaras, enquanto Asaf fazia ressoar os címbalos. Os sacerdotes Banaias e Jaziel não cessavam de tocar trombetas diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia, Davi, louvando por primeiro a Deus, confiou este louvor a Asaf e a seus irmãos: dai graças a Deus, aclamai seu nome, anunciai entre os povos seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos de seu nome santo, alegrem-se os corações que buscam a Deus. Procurai Deus e sua força, sem cessar buscai a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e das sentenças de sua boca. Descendentes de Israel, seu servo, filhos de Jacó, seus eleitos, é ele Deus nosso Deus, sobre toda a terra ele julga. Lembrai-vos para sempre de sua aliança, da palavra promulgada para 1000 gerações, do pacto concluído com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o erigiu como lei para Jacó, para Israel, como aliança para sempre, dizendo: eu te dou a terra de Canaã, como parte de vossa herança, lá onde podíeis ser contados, sendo pouco numerosos, estrangeiros no país. Eles iam de um país para outro, de um reino para um povo diferente, não deixou que ninguém os oprimisse, por causa deles até reis castigou, não toqueis em quem me é consagrado, nem façais mal a meus profetas. Cantai a Deus, terra inteira. Proclamai, dia após dia, a sua salvação, narrai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Nada são todos os deuses das nações. Foi Deus quem fez os céus. Diante dele, esplendor e majestade, em seu santuário poder e alegria. Rendei a Deus, ó famílias dos povos, rendei a Deus glória e poder, rendei a Deus a glória de seu nome. Apresentai a oblação, trazei-a à sua presença, adorai Deus nos seus átrios sagrados.
Tremei diante dele, ó terra inteira. Ele fixou o universo, inabalável. Que o céu se alegre, exulte a terra. Dizei entre os pagãos, é Deus que reina. Ressoe o mar e tudo o que ele encerra. Rejubile o campo e tudo o que ele produz. Gritem de alegria todas as árvores das florestas. Na presença de Deus, pois ele vem para julgar a terra. Dai graças a Deus, pois ele é bom, porque eterno é seu amor. Dizei, salva-nos, Deus de nossa salvação, reúne-nos, retira-nos do meio dos pagãos, para celebrarmos teu santo nome e nos gloriarmos em teu louvor. Bendito seja Deus, o Deus de Israel, desde sempre e para sempre. E que todo o povo diga, Amém. Aleluia. Davi deixou lá, diante da arca da aliança de Deus, Asaf e seus irmãos, para garantirem um serviço permanente diante da arca, conforme o ritual cotidiano, deixou também Obededom e seus 68 irmãos. Obededom, filho de Idtum, e Roça eram porteiros. Quanto ao sacerdote Sadoc e aos sacerdotes seus irmãos, Davi os deixou diante da habitação de Deus, no lugar alto de Gabaão, para oferecerem a Deus holocaustos perpétuos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, e fazer tudo o que está escrito na lei que Deus prescreverá a Israel. Estavam com eles Imã e Idtum, e o restante da elite designada nominalmente para render graças a Deus, porque eterno é seu amor. Na companhia deles estava Imã e Idtum, encarregados de tocar as trombetas, os símbolos e os instrumentos que acompanhavam os cânticos davinos. Os filhos de Idtum estavam encarregados da porta. Todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para abençoar a sua casa. Profecia de Natã. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que habito numa casa de cedro e a arca da aliança de Deus está sob a tenda. Natã respondeu a Davi: Fez tudo o que estiver em teus planos, porque Deus está contigo. Mas, naquela mesma noite, a palavra de Deus foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer a Davi, meu servo, assim fala Deus, não serás tu quem me construirá uma casa para eu nela morar. Sim, jamais morei numa casa, desde o dia em que fiz Israel subir até hoje, mas eu passava de tenda em tenda e de abrigo em abrigo. Durante todo o tempo em que caminhei com todo o Israel, acaso disse eu a algum dos juízes de Israel que designei como pastores do meu povo, porque não me construís uma casa de cedro? Eis agora o que dirás a meu servo Davi, assim fala Deus dos exércitos. Fui eu quem te tirou do pastoreio, de detrás das ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte aonde ias, exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um renome igual ao dos mais ilustres da terra. Escolherei um lugar para Israel, meu povo, lá o estabelecerei e ele habitará nesse lugar, sem ser inquietado, e os maus não tornarão a oprimi-lo como outrora, desde quando estabeleci juízes sobre meu povo Israel. Submeterei todos os teus inimigos. Deus te anuncia que ele te fará uma casa e quando se completar o tempo de te reunires a teus pais manterei depois de ti a tua posteridade, vai ser um de teus filhos, cujo reinado firmarei. Ele me construirá uma casa e eu firmarei seu trono para sempre. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho, não lhe retirarei meu amor, como o retirei daquele que te precedeu. Mantê-lo-ei para sempre na minha casa e no meu reino, e seu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Oração de Davi. Então o rei Davi entrou, sentou-se diante de Deus e disse: Quem sou eu, Deus, e o que é a minha casa, para me teres conduzido até aqui? Mas isso é pouco demais a teus olhos, ó Deus, e estendes tuas promessas à casa de teu servo para um futuro longínquo, e me consideras como um homem ilustre, ó Deus. Que mais poderia fazer Davi para ti, em vista da glória que deste a teu servo? Tu mesmo distinguiste teu servo. Deus, em consideração a teu servo, e segundo o teu coração, tiveste esta magnificência de revelar todas essas grandezas. Deus, não há ninguém como tu e não há outro Deus senão tu, como ouviram nossos ouvidos. Acaso existe sobre a terra outro povo, como teu povo Israel, que um Deus tenha ido resgatá-lo para dele fazer seu povo, torná-lo famoso e operar em seu favor grandes e terríveis feitos, expulsando nações de diante do teu povo que resgataste do Egito?
Constituíste teu povo Israel como povo teu para sempre e tu, Deus, te tornaste seu Deus. E agora, que permaneça para sempre, ó Deus, a promessa que fizeste a teu servo e à sua casa, e fez como disseste. Que essa promessa subsista e que teu nome seja engrandecido para sempre. Que se diga, Deus dos exércitos é o Deus de Israel, ele é Deus para Israel. A casa de Davi, teu servo, será confirmada diante de ti, pois foste tu, meu Deus, que revelaste a teu servo que lhe havias de construir uma casa. Eis porque teu servo se acha diante de ti a rezar. Sim, Deus, és tu que és Deus, e tu fizeste esta bela promessa a teu servo. Tu, então, consentiste em abençoar a casa do teu servo para que ela perdure para sempre na tua presença. Pois foste tu, Deus, que a abençoaste, ela é bendita para sempre. As guerras de Davi aconteceu, depois disso, que Davi venceu os filisteus e os subjugou. Tomou das mãos dos filisteus Gate e suas vizinhanças. Depois venceu Moabe e os moabitas se tornaram súditos de Davi e pagaram tributo. Davi derrotou Hadadezer, rei de Soba, em Emat, quando ele ia estabelecer seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi lhe tomou 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria, e Davi cortou os diretos de todos os cavalos guardando apenas 100 deles. Os arameus de Damasco vieram em auxílio de Hadadezer, rei de Soba, mas Davi matou 22.000 homens dos arameus. Depois Davi estabeleceu governadores em Eram de Damasco, e os arameus se tornaram súditos de Davi e lhe pagaram tributo. Aonde quer que Davi fosse, Deus lhe concedia a vitória. Davi tomou os colares de ouro que os guardas de Hadadezer traziam e levou-os para Jerusalém. De Tebat e de Can, cidades de Hadadezer, Davi retirou uma enorme quantidade de bronze, com a qual Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Quando Tou, rei de Emat, soube que Davi vencera todo o exército de Hadadezer, rei de Soba, enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo por ter guerreado contra Hadadezer e por tê-lo vencido, pois Hadadezer estava em guerra contra Tou. Mandou toda espécie de objetos de ouro, prata e bronze. Davi os consagrou também a Deus, com a prata e o ouro que havia conquistado a todas as nações, Edom, Moab, Amonitas, Filisteus e Amalecitas. Abisai, filho de Sárvia, venceu os edomitas em número de 18.000 no Vale do Sal. Estabeleceu governadores em Edom e todos os edomitas se tornaram súditos de Davi. Aonde quer que Davi fosse, Deus lhe concedia a vitória. A administração do reino. Davi reinou sobre todo o Israel, administrando o direito e a justiça para todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ahilud era o arauto. Sadoc, filho de Aquitob, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Sussa era secretário. Banaias, filho de Joiada, comandava os sereteus e os feleteus. Os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. Insulto aos embaixadores de Davi. Depois disso, sucedeu que Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho reinou em seu lugar. E disse Davi: tratarei com bondade Reinem, filho de Naás, porque seu pai tratou-me com bondade. E Davi enviou mensageiros para lhe apresentar condolências pela morte de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram ao país dos Amonitas, junto a Reinem, para consolá-lo, os príncipes dos Amonitas disseram a Reinem: pensas acaso que Davi pretende honrar teu pai, por ter ele mandado portadores de condolências? Não é antes para explorar, destruir e espionar o país que seus servos vieram à tua casa. Então Reinem prendeu os servos de Davi, rapou-lhes a barba e cortou suas vestes a meia altura até as coxas, e depois despediu-os. Informaram a Davi do que tinha acontecido àqueles homens, e ele mandou alguém ao encontro deles, pois estavam muito envergonhados, e o rei mandou dizer-lhes: ficai em Jericó até que vossa barba cresça de novo, e depois voltareis. Primeira campanha amonita. Os amonitas notaram que se tinham tornado odiosos a Davi. Reinem e os amonitas mandaram 1000 talentos de prata para contratar arameus da Mesopotâmia, arameus de Maaca e habitantes de Soba, carros e cavaleiros. Contrataram o rei de Maaca, suas tropas e 32.000 carros, vieram acampar diante da Medaba, enquanto os amonitas, depois de deixarem suas cidades e se reunirem, chegavam para o combate. Quando soube disso, Davi enviou Joabe com todo o exército, os homens valentes.
Os amonitas saíram e formaram-se em linha de batalha na entrada da cidade, mas os reis que tinham vindo mantinham-se à parte, em campo aberto. Vendo Joabe que havia uma frente de ataque tanto diante como detrás dele, escolheu um grupo dentre toda a elite de Israel e perfilou-se diante dos arameus. Confiou a seu irmão Abisai o resto do exército e alinhou-a em face dos amonitas. Disse: se os arameus prevalecerem sobre mim, virás em meu socorro; se os amonitas prevalecerem sobre ti, irei em teu auxílio. Tem coragem e mostremo-nos fortes ao nosso povo e às cidades do nosso Deus. E que Deus faça o que lhe parecer bem. Joabe e a tropa que estava com ele travaram combate com os arameus, os quais fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os arameus tinham fugido, fugiram também eles diante de Abisai, irmão de Joabe, e tornaram a entrar na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Vitória sobre os arameus. Vendo que tinham sido derrotados perante Israel, os arameus enviaram mensageiros e mobilizaram os arameus que moravam do outro lado do rio. Sofac, general de Hadadezer, era quem os comandava. Isso foi notificado a Davi, que reuniu todo o Israel, passou o Jordão, atingiu-os e tomou posição diante deles. Depois Davi se postou em ordem de batalha diante dos arameus, que lhe deram combate. Mas os arameus fugiram diante de Israel e Davi matou os cavalos de seus 7.000 carros e 40.000 peões, matou também Sofac, o general. Quando os vassalos de Hadadezer se viram vencidos diante de Israel, fizeram a paz com Davi e sujeitaram-se a ele. Os arameus não mais quiseram prestar socorro aos amonitas. Segunda campanha amonita. Um ano depois do tempo em que os reis partem para a guerra, Joabe conduziu a elite do exército e devastou o país dos amonitas. Depois veio sitiar Rabá, enquanto Davi permanecia em Jerusalém. Joabe venceu Rabá e a destruiu. Davi retirou de Melcom a coroa que estava em sua cabeça. Constatou que ela pesava 1 talento de ouro e continha uma pedra preciosa. Davi colocou-a na cabeça. Trouxe da cidade uma enorme quantidade de despojos. Quanto aos habitantes, fê-los sair e colocou-os em trabalhos de serra, de picaretas de ferro e de mateados. Assim agiu com todas as cidades dos amonitas. Depois Davi e todo o exército voltaram a Jerusalém. Batalhas contra os filisteus. Em seguida, teve prosseguimento a guerra contra os filisteus em Guezar. Foi então que Sobocai de Riussa matou Safai, um descendente dos Rafaim. Os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus. Elcanã, filho de Jair, matou Lome, filho de Golias de Gate. A haste de sua lança era como um cilindro de tecelão. Houve mais um combate em Gate e lá se achava um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e em cada pé. Também ele era descendente do Rafaita. Como desafiasse Israel, Jonatas, filho de Samaá, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram oriundos de Rafa em Gate e pereceram pela mão de Davi e de seus servos.